Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, a nossa questão hoje é a questão 8 da Suma Teológica. Eu acredito que vamos tratar dos 3 primeiros artigos da Suma, nessa questão 8. E, logo de início, é bom entender por que é tão importante assim falar sobre a questão 8. Quer dizer, a questão 8 é a questão sobre a existência de Deus nas coisas. Qual a diferença? Uma coisa é você falar que Deus existe, nós já falamos isso. Uma outra coisa é falar a existência das coisas dá testemunho de que Deus existe. Isso nós já falamos. Mas uma terceira coisa é perguntar, mas como que Deus se faz presente através das coisas? E exatamente aí que começa a ter uma coisa nova. Porque a pergunta já é conseguir como é que eu faço para identificar a presença divina. Como identificar a presença divina nas coisas e como descrever a presença divina. Essa pergunta está diante de uma pergunta contemporânea, quer dizer, pergunta, Deus existe? Existe. Onde é que ele está? Em tudo. As pessoas falam, está em tudo. Está em tudo, tá, mas está como? O átomo também está em tudo que eu estou vendo. Deus está em tudo do mesmo modo que o átomo está em tudo? Não. Deus está em tudo do mesmo modo que as leis físicas estão em tudo? Não estão. Tá, mas se ele não está em tudo do mesmo modo, ele está em tudo como? Aí está a pergunta filosófica que precisamos entender para o dia de hoje. Então, Deus, onde é que está Deus? Está em tudo. Mas como que ele está em tudo? Como que ele se manifesta nas coisas? Bem, tem alguns conceitos, algumas ideias bastante interessantes aqui. Primeiro, é a ideia de que como que Deus pode estar em todas as coisas sem ele estar contido nas coisas? Eu estou nessa sala, tá vendo? Mas eu estou contido nela. Esse paralelepípedo é um cubo, né? Isso aqui é um paralelepípedo. Essa figura geométrica tridimensional, esse paralelepípedo aqui onde eu estou, que nós chamamos de auditório, eu estou contido aqui dentro. Só que Deus, quando eu falo que Deus está em todas as coisas, ele não pode estar contido dentro do mundo, porque senão ele seria alguma coisa menor do que o mundo, ou igual ao mundo. E isso gera uma pergunta, né? Como Deus não pode estar contido nas coisas, ele não deveria estar em lugar nenhum, porque aquilo que está em algum lugar sempre está contido em algum lugar. Consegue entender esse argumento? Eu estou aqui no auditório, estou contido neste paralelepípedo enorme, que tem essas dimensões tridimensionais aqui. Se eu sair daqui e vou ali para fora, vou estar contido, é uma área maior, mas eu estou contido em alguma coisa delimitada. Todo mundo que está em algum lugar está contido de alguma maneira, só que Deus não pode ser contido por nada. Então, como é que ele pode estar em algum lugar? Ele deveria estar em lugar nenhum. Essa é uma pergunta que se pode fazer filosoficamente, que até fizeram para nós em uma das aulas, né? Tá, mas Deus não se confunde com as coisas, mas ele está onde? Está em cima? Ele está em cima vendo? Ele está embaixo? Ele está dentro? Onde é que ele está? Isso é uma objeção que se faz. Depois tem um outro problema de falar que Deus está em todas as coisas, porque o que você faz com o inferno e o demônio? Não pode ter pacto entre a luz e as trevas, né? Como é que não pode haver pacto entre a luz e as trevas? Isso aí é a própria Sagrada Escritura que diz, né? Não existe vínculo, união entre luz e trevas. 2 Coríntios 6,14. Mas se não existe vínculo entre luz e trevas, como é que Deus pode estar no demônio? Mas se Deus não está no demônio, então tem algum lugar onde Deus não está, né? No demônio, no inferno. Entenderam os problemas, né? Onde é que ele está? Como é que ele fez? Bem, agora, isso é o artigo 1, que é: está Deus em todas as coisas?
Utrum Deus sit in omnibus rebus, em latim bonito, né? Deus está em todas as coisas. A resposta é sim, porque ele realiza todas as obras, ele opera em tudo, né? Deus opera em tudo. Mas como é que eu explico isso? Agora tem uma coisa importante. Quando nós realizamos um movimento, nós temos um motor. Tem uma coisa que tem que entender. O que existe no motor e no móvel de simultâneo e o que não é simultâneo. Se eu, por exemplo, empurro este celular que está sobre a mesa, tá vendo? Estou empurrando. Você consegue ver que eles estão simultâneos e essa simultaneidade também significa que o motor, minha mão, está no mesmo lugar que o celular, que é o que está sendo o móvel. O motor e o móvel pertencem os dois simultaneamente ao mesmo lugar. E você consegue notar. O móvel só continua se movimentando enquanto o motor está presente. É fácil ver isso, né? Nesse exemplo aqui. Agora, e se eu pego esse celular e empurro? Só dou um empurrão e deixo ele ir sozinho. Você vai dizer, agora não tem mais simultaneidade, porque o móvel vai numa direção, mas o corpo, o motor está num lugar e o móvel está em outro. Eles não têm mais simultaneidade de lugar, mas tem simultaneidade de atos. Agora tem uma coisa importante aqui, é crucial. Não existe simultaneidade de lugar. Se eu empurro esse celular aqui e ele sai andando sozinho, uma coisa é, a mão, o motor está num lugar e o móvel está em outro lugar. Não tem simultaneidade de lugar, mas tem simultaneidade de atos, porque o ato do motor é o mesmo ato do móvel. Da onde vem a força que movimentaria esse celular? A força viria do motor, que sou eu. Quando a resistência do local, tá vendo? É maior do que a força que eu empurrei, o negócio para. É assim que a gente fala na física? Eu estou empurrando, tá, o negócio vai andando, quando o ato que eu dei para ele, o empurrão que eu dei para ele for mais fraco do que a resistência do chão, ele para. E ele vai parando porque eu empurrei. Quando eu parei de empurrar, ele tem o ato que eu dei e o ato contrário, que é a resistência do negócio. Tá claro isso? Pois então, o ato do móvel é o mesmo ato do motor. O móvel e o motor possuem o mesmo ato, mas possuem locais diferentes. Eu posso empurrar isso daqui, minha mão vai para um lado, o celular para o outro. São dois lugares, os lugares não são simultâneos, mas os atos são simultâneos. Tá claro isso, né? Pois aqui tem um truque maravilhoso. Porque a causa, o motor, e o efeito possuem o mesmo ato. Não do mesmo modo, porque em mim o ato está de um jeito, no móvel, que é o celular, está de outro jeito. Mas é o mesmo ato. Se eu, por exemplo, faço isso aqui, ó, ele dá um giro, né? A minha mão fez um movimento reto, mas o celular começou a girar. O ato está em mim de um jeito e no móvel de outro. Aqui ele é princípio de rotação. Em mim ele é princípio de translação. Mas não tem a menor diferença. Está de maneira distinta, mas é o mesmo ato. Isso está claro, né? Pois olha que coisa maravilhosa. Pois o motor conserva o mesmo ato do móvel. O móvel é móvel porque ele está em ato. Agora, se ao invés de um motor, como é esse movimento local que eu acabei de fazer, se no lugar de um movimento local, o ato recebido é o ato de ser. Conseguiram entender? Olha só que coisa legal. Se o ato que está sendo dado do motor imóvel não é o ato de mover somente dar um peteleco, mas o ato recebido é o ato de ser. O ato do motor é o mesmo ato do móvel. Quando o ato do motor some do móvel, o que acontece com o negócio? Para. Não é assim? Se o ato do motor sair
do móvel, o móvel para. Se o ato de ser sai daquele que recebeu o ato de ser, o que acontece com ele? Ele desaparece. Desaparece. Pois aqui está uma coisa importante. Existe nas coisas criadas por Deus um ato que está em Deus. Do mesmo modo que existe no móvel um ato que vem do motor. Quando o ato do móvel desaparece, ele para de se movimentar. Quando o ato do móvel, quando o ato da criatura desaparece, ele desaparece. Pois então, o que você quer dizer com isso? Que as coisas, enquanto elas estão existindo, elas possuem um ato que a origem é divina. Alguém entende o que eu estou falando ainda? Está claro? Pois é, o ato. Pois eu penso, então, vamos lá, vamos ser mais claros. Pelo ato de Deus, existe exatamente, existe dentro de nós, assim como dentro do móvel, existe um ato que vem do motor, dentro de nós existe um ato que vem de Deus. E aquele ato dentro do móvel é uma participação, é um pouco do ato do motor. O ser é algo de Deus. Então, se eu sou, é porque... O ser é o próprio de Deus. Quando ele me dá o ser, ele deixou a marca dentro dele. Lembra que eu falei com vocês que tem uma coisa que nos distingue de um fantasma, ou que nos distingue de qualquer coisa? Lembra que eu falei isso? Sim. Então, o que me distingue do super-homem? Eu existo de verdade, ele não. Eu falei para vocês, é porque nós temos um negócio chamado ato de ser. Lembra que eu falei isso? Só que eu não tinha dito para vocês que o ato de ser é o ato que Deus te deu propriamente dito. E é exatamente a marca divina dentro de você. Exatamente. É a marca do motor dentro. A marca do motor dentro do móvel é o ato de ser dentro de nós. Porque nós somos o efeito de Deus. As consequências são muito grandes para isso, porque é a própria realidade, como é que Deus existe nas coisas? Deus existe nas coisas através do ato dele de dar o ser e de sustentar o ser dentro da coisa. São as coisas que existem em Deus. Agora, exatamente é aí que eu queria que chegasse. Pois é exatamente isso. As coisas que ele sustenta as coisas. é ele. Exatamente, mas é isso. Esse era o próximo ponto que eu ia falar. Pois é exatamente isso. Existe uma diferença entre eu pegar esse celular aqui em cima dessa mesa, dar um empurrão sobre ele e deixar correr sozinho. O que acontece? A resistência da mesa para de fazer o negócio andar. Mas se eu continuo sustentando e empurrando assim, ele continua evoluindo constantemente. Não é assim? Pois é exatamente isso que acontece. Quando eu falo que Deus deu o ser, ele deu o ser e ele sustenta o ser, sustenta o ato. Ele deu o ato e ele sustenta o ato. E enquanto ele sustenta o ato, o objeto permanece existindo. Só que o que tem de impressionante é que estar existindo aqui agora já é a marca da presença divina na gente. A presença filosófica ainda, eu estou falando da teológica. Filosoficamente, qual é a marca da presença divina naquele cachorrinho? O fato dele não ser o Scooby-Doo. Ele existe. O fato dele existir, ali está a marca de Deus nele. Então, onde que Deus está presente nas coisas? No princípio de realidade que elas têm. E nós existimos aqui, permaneceremos existindo, porque não poderemos deixar de existir. Isso. Nós não vamos parar de existir. Somos eternos. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção, nesse ponto aqui, é que no fim das contas, existir no mar da realidade já é porque Deus imprimiu um ato em nós. Então, o ato de ser é a marca divina em todas as coisas criadas. É a marca de Deus. Tão importante que ele se fez carne.
É, mas mas aqui ainda é um pouco antes ainda do caso da encarnação, um pouquinho mais complicado. Não estou falando da encarnação ainda, eu estou falando do simples fato de existir. aí tem aquela diferença entre o ser e o existir. O ser é intensivo, né? Porque o ser é um ato que vem do interior de Deus e que vai para você. O existir é somente estar fora. O existir é algo está fora, né? Mas nós não só estamos fora. Nós não somos só alguma coisa fora de Deus, fora de uma imaginação, de uma memória, fora de uma ideia. Nós somos fora, mas sustentados. Por isso que nós somos e não só existimos. Essa aqui é a diferença. Que existir é estar fora. Então eu estou fora, não sou só uma ideia em Deus. Mas eu não estou fora, absolutamente fora. Eu estou fora dentro dele. Entendeu? E uma mesa? Uma mesa também tem, no caso da mesa, se ela for um artefato, é um pouco mais complicado, porque o artefato ele é composição de várias substâncias, mas aquilo que é material, sim, também tem ser, não só está fora, ele é propriamente dito. Tudo tem ser, mas a marca do ser é exatamente a marca, é a presença divina nas coisas. Isso é muito legal. Nada só existe, né? Nada só existe. Nada só existe. Tudo que é criação é. Toda a criação tem que manter. Isso, ele tem a criação e mantém. Senão. A criação ele mantém. Isso. Se ele criou a madeira ele continua criando, continua mantendo. Se criou uma mesa, ele Isso. continua Ele mantendo. não pode revogar o ser. Pode, mas não tem notícia, pelo menos. Pode. Ele não revogou. Por enquanto não revogou. Tem uma galerinha merecendo, acho que até eu tô no grupo. Tem uma galerinha merecendo, mas Aí a não. gente está lá para o Apocalipse. Pois é. Mas o que acontece é o seguinte, sim, ele pode revogar o ser. Ele não pode contradizer, mudar de ideia. Então, se ele não passa, por exemplo, ele não pode revogar o ser de quem já morreu, de quem morreu não, do que já aconteceu. Ele não pode revogar o ser do que já aconteceu, não pode mudar o passado. Fazer o passado deixar de ser real, isso não dá para fazer. Mas ele pode revogar o ser, sim. É uma possibilidade de um ser específico, não o ser em geral. O ser em geral é impossível, porque senão ele revogaria a si mesmo. Mas pode revogar o ser específico de alguém. Sim, seria pior do que morrer, seguramente. Porque revogar o ser é deixar de existir. E os demônios? Vamos lá. Calma, gente, vamos por Isso partes. na minha cabeça, padre. Eu falo assim, o condenado no inferno, será que para ele é pior saber que ele vai ser aniquilado, ou seja, deixar de ser, ou saber que ele vai estar eternamente sofrendo? Deixar de existir é sempre pior. Deixar de existir claro que vai dizer, mas não vai ter dor. Mas acontece que o mais íntimo é sempre mais doloroso. Quanto mais íntimo, mais doloroso. E nada mais íntimo. Nada mais íntimo do que o ato de ser. Então é aquela coisa, né? Só para você poder ter uma luz assim. Se alguém te dá um tapa, tá, é uma coisa. Se alguém te dá um tapa, mas o tapa ainda por cima significa um desprezo de quem você é, dói mais do que só o tapa, né? Por que dói mais? Porque quanto mais você atinge o íntimo de alguém, mais doloroso é, sobretudo no ser intelectual, né? Então acontece assim também. Perder o ato de ser é sem dúvida pior, é mais grave, é mais terrível, porque tirar, inclusive, a possibilidade absoluta de escolher, de ter qualquer coisa. Mas ele se sustenta, o ser que vai para o inferno, ele sustenta e continua sustentando. Sim. Sustenta o inferno, ele sustenta quem está no inferno. Sim, porque tudo aquilo que aí tem distinção, porque olha só, uma coisa é a sustentação quanto ao modo de ser, ao fato de ser real. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é a sustentação na graça. Isso aqui não tem. O que distingue uma alma do inferno de uma outra qualquer é porque Deus sustenta as coisas na graça também. Isso daí a alma do inferno não tem. Mas ele tem a sustentação do ser, que no fim das contas é permanecer existindo. Simplesmente é permanecer existindo. Como ser. Permanecer sendo algo real. Mas sem a graça. Mas sem a graça.
Permanecer como algo real, sem a graça, sem as benesses de Deus e sem qualquer esperança de um dia alcançá-las. Que é mais terrível, né? Porque o terrível é que assim, pode acontecer da gente tá meio mal, mas nós, enquanto vivos, temos sempre a esperança de que pode ser melhor. Entende? Tá ruim, mas pô, vai melhorar, a gente tem essa esperança, né? Mas o alma do inferno é aquele que está ruim, vai piorar e não tem qualquer expectativa de que melhore. Então, ele é sustentado no ser, então continua tendo alguma coisinha de Deus nele quanto à natureza, né? O ato de ser, mas não tem mais nada. Só piora. Só piora. Né? E Deus tira a graça das almas do inferno, porque senão a tortura seria pior. Porque acontece o seguinte, quanto mais você está atraído para poder sair dessa sala, mais terrível é a prisão que está aqui dentro. Eu fecho aquela porta ali, você está doido para poder sair daqui. Para respirar. Quanto mais ansioso você está para passar por aquela porta, mais terrível é ficar preso aqui dentro. É claro a percepção disso, né? Pois então, você imagina o seguinte, quando você está sofrendo, né, no inferno pelo ato de ser, você é sustentado pelo ato de ser. Então alguma coisa ali em você te lembra, te aproxima e te aponta para Deus, porque é pela própria realidade, o significado da realidade está ali, né? Então alguma coisa, ainda que mínima, te atrai para fora daquele sofrimento e ao mesmo tempo está preso. Então você tem algo que te puxa para fora e você está atraído e você está preso ali dentro. Isso gera sofrimento, que é o sofrimento de querer uma alegria e não poder, querer Deus e não poder. Pois se tivesse a graça divina, ia ser muito pior no inferno. Porque se tivesse a graça divina, além da atração própria natural do ser humano para que tudo dê certo no final, que é próprio, todo ser humano tem isso, você teria uma atração com proporção sobrenatural, você ia querer mais ainda Deus. E o inferno seria muito mais terrível. É como um usuário de crack. Quanto mais ele vai usar o crack, pior. Ele quer usar o crack e vai piorando. Pois é, piora. Mas no caso desse da alma do inferno, seria isso. Se ele tivesse uma graça, ele seria uma atração sobrenatural e uma prisão preternatural que ele nunca poderia sair. Então, a graça divina no inferno, para uma alma do inferno, seria uma tortura muito pior do que a ausência dela. Uma tortura muito pior. Porque quanto mais você quer sair, quanto mais você quer encontrar quem está lá fora, mais terrível é a prisão que está aqui dentro. Então, por isso que o inferno é tenebrosíssimo. Muito bem. Mas, padre, aqui nessa quarta questão não, O artigo 4, sim. a resposta quarta. Sim. Resposta à quarta questão, né? Sim. A questão dos demônios, né? Então, a quarta, né? Então, ele diz assim, deve dizer aqui, nos demônios entende sua natureza como obra de Deus, e a deformação do pecado como não procedente dele. Por conseguinte, não se deve absolutamente conceder que Deus esteja nos demônios. Absolutamente, Deus não está nos demônios. Porém, com este acréscimo, enquanto são realidades. Então, Deus só está nos demônios, no inferno, enquanto são realidades. Enquanto tem ato de ser. O que fazem com essa realidade? Tem ato de ser. Enquanto são realidades. Enquanto são realidades, sim. Porque também se eles deixassem de ser, não haveria mais o inferno, certo? Exatamente. Se não tem ato de ser, não existiria o inferno. Ele seria uma imaginação. Exatamente. Isso. Mas enquanto tem ato de ser, Deus está ali. E é por isso que eu estou dizendo, qual é a marca divina das coisas? O ato de ser. Eu sei. Não é a essência delas, é o ato de ser. E essa distinção é muito importante, porque é isso que distingue a fé católica do panteísmo ou do panenteísmo. Não são as essências das coisas que marcam Deus. Deus não é a árvore. A presença divina não está no fato de ser árvore, está no fato de ser real. Não está no fato de ser cachorro, está no fato de ser real. Nas coisas que se designam como a natureza, não deformada
devemos afirmar de modo absoluto que Deus aí está. Então, naquilo que não é uma natureza não deformada, sim, de fato, Deus pode estar em absoluto ali. Mas nos demônios, não, é uma natureza deformada, toda destruída, e só porque são realidades, como ato de ser. Depois tem uma outra coisa que eu falei também, que é o fato do estar contido e o conter. Que história é essa? Deus não está contido dentro desse cubo, desse paralelepípedo, que é essa sala que está aqui. Ele não está contido aqui. Claro que não está. Aqui não está. Porque ele não está contido nas coisas. Deus contém as coisas. É diferente estar contido e conter. As coisas estão contidas nele. Então, é muito diferente o modo de interagir. Não é a interação, uma imagem que São Tomás usa, é a do sol que ilumina o ar. Ele vai dizer, olha, estou vendo o ar todo iluminado, brilhante, o céu brilhante. Aquele brilho todo vem da luz do sol. Enquanto a luz do sol está ali acesa, ele sustenta tudo, né? Sustenta toda a cor. Quando o sol vai embora, fica tudo preto. Mas quando o sol está ali, azulzinho, bonitinho, né? Pois então, dessa mesma forma é que Deus sustenta as coisas. Ele contém as coisas. Então, a diferença é a seguinte. Aqui nós temos um paralelepípedo que é essa sala. Estão vendo? Então, nós estamos contidos nela. Ela é o nosso limite. Mas o que seria se nós a contivéssemos? Se nós estivéssemos contendo essa sala? Uma boa imagem para entender isso, uma boa luz para isso, é entender como que a nossa alma se relaciona com o nosso corpo. Você vê, por exemplo, o nosso corpo, né? Eu já falei com vocês isso. A alma vai costurando, molécula por molécula, não é isso? Juntou as duas gametas, começou a multiplicar, só que não é um câncer. É uma coisa guiada. E quem é que está guiando o movimento celular para costurar o bebezinho? A alma. A alma está guiando. Só que quando ela termina de guiar, ela fez toda a construção do seu corpo, ela conteve uma determinada distribuição de matéria. Entende? Não só forma, um formato, que a forma é ela. O formato, ela pegou uma quantidade de matéria, que era todas aquelas moléculas, carbono lá, e desenhou esse formato que está aqui. Desenhou o formato. E quando eu falo de desenho do formato, é porque ela conteve esta distribuição de matéria. Se a alma não estivesse contendo a minha distribuição de matéria, o que aconteceria comigo agora? Eu ia virar um monte de pó, um monte de poeira, entendeu? Ia virar um monte de poeira espalhada por aqui. Imagina todas as minhas moléculas agora fazendo assim, ó, tá, virando pó aqui no meio. Isso seria, por quê? Elas não estariam contidas, elas estariam espalhadas. Agora, como é que você contém? A alma contém e mantém com que esse átomo esteja lá ligado com aquele, tudo ligado bonitinho, de modo a que eu consiga fazer tchau, hello. Pois então, ela conteve essa distribuição de matéria. Quando você morre, a alma não está mais, e vira pó. E não está mais contida, ela está distribuída para tudo quanto é lado. Ela está contida por um outro tipo de lei física, que não é mais a lei, que não é mais a sua alma, né? É uma outra coisa. Pois então aí nasce uma coisa ótima de ser entendida. Deus não está contido nas coisas, Ele contém as coisas. Então, qual a diferença da minha alma para a ação divina? É simples. A minha alma, o universo dela é só este limite físico aqui. Se eu pensar agora por aquele ar-condicionado ligar, ele não vai ligar. Se a minha mente falar, liga ventilador, não vai ligar. E se começar a ligar, vocês saem correndo, que deve ser o diabo, na melhor das hipóteses. Né? Então aí você olha assim, começou, você sai correndo, eu também vou sair correndo. Não vai funcionar. Mas por quê? Porque eu consigo dizer na minha cabeça, pensa palavras aristotélicas. Eu consigo fazer. Porque aqui, nesse limite aqui, a minha alma manda. Né? Ela decide o que vai acontecer. Agora, ali naquele ventilador, ela não manda. Porque onde a minha alma contém, ela manda. Ela é a lei. Onde a minha alma contém, ela é a lei.
Onde ela não contém, ela não manda em nada. Pois Deus não está contido nas coisas, Ele contém as coisas. Então, o que seria isso? Na hora em que se Deus quisesse agir de maneira especial nesta sala, tá? Com tudo que tem aqui dentro, é como se dissesse assim, sabe a lei que ia reger o movimento e o comportamento de tudo que está aqui dentro? Essa lei seria Ele. Você não pode ligar o ventilador. Tranquilamente. Pode fazer, inclusive falar. Mas aí não é o que você Mas faz. aí eu não sairia correndo. Aí não sairia correndo. Como é que você sabe que é o diabo e Deus que ligou o ventilador? Ah, boa pergunta. Porque primeiro Deus não faz coisas sem propósito. Depois os sinais. Não só pode, como faz de maneira... pode fazer o ventilador falar, ele pode criar um ventilador absolutamente novo aqui na frente. Uma coisa absolutamente nova. Um ventilador que nunca se viu antes de nenhuma maneira. Pode, sem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque é como se no lugar das leis físicas que nós estamos vendo aqui, que é gravidade, som, ó. Isso aqui é uma matéria de física, eles vão falar da som, acústica, isso, perfeito. Diferente da acústica, que é uma lei física, gravidade, acústica, eletromagnetismo, se ele começasse a agir nesta sala, a lei, a regra dos movimentos, o modo como as coisas iam funcionar, é a vontade dele. Só que isso vale para o anjo, porque o anjo ele pode vir aqui e atuar ali. O anjo também é assim, porque é ser espiritual. Mas Deus não. Essas leis todas que funcionam no universo, exatamente. Então isso tudo é decisão dele, regendo o cosmos. Só que tem uma diferença entre ele e a minha alma, que a minha alma está unida ao meu corpo metafisicamente, ontologicamente unida ao meu corpo, de modo que é uma parte. A minha alma está unida ao corpo, de tal maneira que ela se mistura na minha composição. Deus não se mistura na composição. Então, Ele contém as coisas sem que as coisas Ele entre na composição das coisas. Em vez de dizer, Deus está aqui, em vez de dizer, Deus está na árvore, Deus está... Não, a árvore está em Deus. A árvore está em Deus, mas é como fala São O Paulo. oceano está em Deus. Nele nos movemos e somos. Entende? Nele nós nos movemos e somos. É isso que é a diferença. Dizer que Deus está aqui, não porque Ele quis vir nesse lugar aqui, mas é porque esse lugar aqui que está dentro dele. Entendeu? É muito... E sobre ainda a ideia de como imaginar uma coisa dessa, né? Como é que eu imagino a presença divina em toda parte? Né? Bem, a coisa é da seguinte maneira: a imaginação, uma boa para fazer isso é com a nossa ideia. Você consegue pensar em coisas, você consegue criar uma ideia. Uma ideia. E dentro da sua ideia você consegue mais ou menos reger aquilo ali. A ideia está em você, mas ela não se mistura na sua composição. Consegue entender? Nós não somos uma ideia em Deus, porque a noção de ideia quer dizer coisa que não existe e que está no conhecimento dele. Não é simples, nós existimos. Mas, analogamente suponha que eu gerei uma ideia na cabeça. E dessa ideia que eu gerei, eu interagi com as coisas. A ideia está em mim. Eu sustento a ideia em mim. Mas ela não entra na minha composição. Ela não é uma parte do meu corpo. Ela não é uma parte de mim próprio, fisicamente falando. Ou metafisicamente falando. Então, é mais ou menos assim que a gente consegue entender a presença divina nas coisas. Eu estou presente em todas as minhas ideias. Não tem como não estar presente nelas. Mas não porque eu estou contido dentro delas, mas porque elas estão contidas em mim, sem que eu me torne uma parte delas, ou elas sejam uma parte minha. É isso. Tá bom. Artigo 2. Peraí, deixa eu respirar. Deu para entender? Deu? Ótimo. Artigo 2.
está Deus em toda parte, essa daqui é uma consequência da anterior, vai. De duas maneiras, como o lugar é algo determinado, estar em um lugar pode ser entendido de duas maneiras. Ou da maneira das demais coisas, como quando se diz estar uma coisa em outras, de qualquer modo, como os acidentes do lugar estão no lugar, ou da maneira própria do lugar, como as coisas localizadas estão no lugar. Gostaram do nome? Simpático, né? Metafisicamente fácil, evidente para todo mundo. Não, olha, é mais difícil do que é mais fácil do que parece. Para falar a verdade ele está falando que tem duas maneiras de você estar em algum lugar. Quando se pergunta se ele está em toda parte, a pergunta latina é utrum Deus sit ubique. Se Deus está em todo lugar. Ubiquidade. Da ubiquidade. Se Deus está em todo lugar, está em toda parte, no sentido de Deus está em todo lugar, né? Então, só que lugar você pode entender de duas maneiras, né? Você pode entender como coisas localizadas em algum lugar, né? Como um acidente, ou você pode entender enquanto o lugar mesmo é uma coisa. E tanto num caso quanto no outro, Deus está em todo lugar. Por exemplo, se eu falo, este celular está sobre a mesa. Esse estar sobre a mesa é um acidente do celular. É um acidente. Porque se ele não estivesse em cima da mesa, ele permaneceria sendo a mesma coisa que ele é. Só que os acidentes, eles são coisas reais. Pertencem ao ato de ser. O acidente depende do ato de ser. Então, enquanto o acidente depende do ato de ser, sem problemas. Enquanto o acidente depende do ato de ser, esse acidente lugar inere aqui dentro pelo ato de ser. Se tem ato de ser, vem da onde? Vem de Deus. Então Deus está presente nesse acidente, enquanto o acidente inere no ato de ser. Porém, tem uma outra questão. Quando eu falo, este celular está sobre a mesa é um corpo. Enquanto o corpo é uma substância. Enquanto substância tem ato de ser. E por isso, Deus tem que estar aqui também. Não como o sustentador do ato de ser. Então, ele está sustentando os acidentes deste celular. Então, ele está nesse lugar enquanto acidente, mas também está no corpo que serve como critério para o acidente. Então, como nós aqui, estamos pisando no planeta Terra, tá vendo? Ele está presente em mim, sustentando os meus acidentes, dentre os quais é lugar, e está no planeta sustentando a realidade do planeta, porque se o planeta parar de existir, eu caio. Entende? Então, ele está tanto em cada coisa nos seus acidentes, quanto em cada corpo onde as coisas estão. Por isso ele está em todo lugar. É nesse sentido que a gente fala que Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar porque ele sustenta o ser de todos os corpos. Onde estão as coisas? Os corpos existem, ele sustenta o ato de ser dos corpos, e enquanto sustenta o ato de ser dos corpos, está sustentando os lugares. Ele é em todos os lugares. Ele é em todos os lugares, exatamente. Ele é em todos os lugares, mas exatamente os lugares todos são nele. De modo mais ou menos parecido com que a minha ideia é em mim. Chega aos confins do mundo só. Sim, chega aos confins do mundo e tudo assim está bem distribuído. Muito bem, muito bem. Agora vamos ao artigo 3. O artigo 3 é o mais simpático, é o mais legal. Que é: Deus está em toda parte por essência, presença e poder. Gostaram? Deus está em toda parte por presença, essência e poder? A resposta é sim. E eu vou ler a síntese do São Tomás, porque realmente não tem condições de fazer melhor. Primeiro, ele fala aqui de duas maneiras Deus está em alguma coisa. Primeiro, eu já falei como causa eficiente. Lembra que eu falei? Se eu dou o ato para o móvel, o ato é do motor. O ato que Deus deu foi o de ser. O ato vem da onde? Do motor. Então, é pela realidade que Deus está presente nas coisas. Então, primeiro, mais fácil de entender como é que ele está presente, pelo causa eficiente. Mas tem uma segunda maneira que ele está presente.
Qual é a segunda maneira? Nos seres que têm conhecimento e vontade, ele também está presente como objeto, como aquele que é conhecido e como aquele que é amado. Então Deus está presente em nós de uma forma dupla. E é muito curioso entender isso. Porque como que Deus pode estar em nós de maneira dupla? De forma dupla, né? Primeiro por quê? Primeiro, porque está presente em nós, porque sustenta o nosso ser. Então, se eu sou ser, se eu tenho ato de ser, está aqui. Então, eu tenho uma participação divina. Participação divina não, uma coisa que vem de Deus. Está ótimo. Mas depois, eu tenho inteligência, e eu tenho vontade. Eu posso conhecer a Deus e amá-lo. Então, ele vai passar a estar em mim não só como ato de ser, mas também como aquele que eu conheço e aquele que eu amo. Uma segunda maneira de estar presente em mim. Tá vendo? Uma como o ato de ser dentro de mim e o outro como o objeto do meu conhecimento, do meu amor. Isso está claro, né? Pois agora, olha que coisa simpática, divertida e maneira. Porque olha só, você é imortal, sabia disso? Te contaram. Você não vai acabar no caixão. Isso quer dizer que em algum momento da sua vida você vai você vai ter alma imortal sem corpo. Tá claro isso? E o que mantém a sua alma imortal subsistindo sem corpo? O ato de ser de Deus. Ninguém tem dúvida disso? Não. O ato de ser é uma coisa que está em Deus, na causa, e que está em mim no efeito. Agora eu, que estou no céu, estou vendo a Deus, só com a minha alma, é isso? Eu estou vendo quem? Deus, não é isso? E estou amando Deus, que é o próprio ser subsistente. Mas o que tem dentro de mim me sustentando? O ato de ser. E o que eu estou vendo? O ser. Estão vendo isso? Então, olha só mais ou menos como você poderia imaginar uma experiência celeste. Você está vendo em Deus uma perfeição que também está dentro de você. Isso gera uma espécie de uma ressonância. Consegue entender o que é uma ressonância? Ressonância em que sentido? Quando eu olho para mim, eu vejo de mais profundo o meu ato de ser. E eu já me amo, porque é natural a gente se amar. Então eu amo o que tem em mim. O que tem em mim que sustenta tudo? O ato de ser. Mas esse que eu já estou me amando, da onde que vem isso que eu amo tanto em mim, que é o ato de ser? Vem de Deus. Então, no ato que você tem de se amar, você está amando a Deus. Enquanto você está amando a Deus, está se amando, entendeu? Ao mesmo tempo, gera uma ressonância por causa do ato de ser. Tá entendendo o que eu estou falando? Vou fazer uma experiência psicológica para você poder entender que tipo de ressonância é essa. E como que essa ressonância aumenta muito a alegria. Você foi a um recital de piano e estão tocando a sua música favorita. Tá bom? Como é que você fica? Feliz. Mas quem está tocando é o seu filho. Então você fica 2 vezes feliz, porque tem a felicidade da música que é boa e a felicidade de saber que é o seu filho tocando. Mas tem uma coisa nova, porque o filho tocando, está tocando a música favorita que quem compôs foi seu avô. Então aí tem uma alegria tripla, porque é o filho tocando a música do avô, a sua música favorita. Você está vendo o que acontece? E o piano foi feito pelo bisavô, numa ocasião em que ele conseguiu ajudar e salvar não sei quantas vezes. Você consegue entender isso? Pois essas ressonâncias vão fazendo o quê? Cada nota dessa deixa a profundidade do amor, imprime uma alegria maior. Tá, entendeu o que é ressonância na vontade? Pois então olha o seguinte, eu olhei para Deus, encontrei Deus, o amei, porque é o Todo-Poderoso. Então eu olhei para dentro de mim, encontrei o ato de ser e vejo que aqui dentro tem um princípio que veio de lá e você tem esse processo análogo da ressonância que eu falei, do pai, do filho, do neto, do avô, do... Uma perda, acréscimo. Exatamente, você tem acréscimos sucessivos de atos de alegria. Exatamente, por quê? Porque o ser que está lá é infinito, o que você tem é finito. Mas ele reverbera um princípio do ato do ser infinito, que é o de Deus. Então você consegue entender a gravidade, significa dizer que ele está presente em você, na inteligência, na vontade e no ato de ser?
que isso gera uma reverberação infinita de alegria, que é a alegria celeste. Esse é o poder? Não, isso é só a percepção humana da alegria divina. Você disse o artigo ele diz. Não, isso ele diz que Deus está presente em nós por essência, está presente em tudo, por essência, por presença e por potência, por poder. Mas eu não falei de nenhum dos três ainda. Eu estou apenas falando que tem duas maneiras de Deus estar presente. Uma pelo ato de ser, a outra pela cognição. Nós que somos seres cognitivos, nós que somos seres que temos inteligência, temos a presença de Deus dobrado. Não só pelo ato de ser, que já é natural, mas pelo ato de ser e pela compreensão do ser subsistente. Então nós, como somos seres intelectuais, nós temos essa possibilidade de ter essa reverberação da alegria. Da importância da nossa vontade. Querer desejar mais. Isso. Você deseja conhecer a Deus, e quanto mais você conhece, mais ama. Mas só que esse amor não é... Isso, só que esse amor, essa vontade, também revela para você o mistério do homem. Porque no fim das contas revela um pouco do princípio que faz você existir ali. Entendeu? Como é que relaciona isso aí com a sétima morada? Essa Andrezinha fala aqui contra Deus. Pois o que me parece claro é porque a sétima... De outra maneira também. A sétima morada, ela é uma antecipação da vida celeste. Isso é claro. Então, o que seria a sétima morada? É como se você tivesse na presença... dentro de você tem o profundo que é o ato de ser, sustentado, tá vendo? Sustentação do ato de ser, sustenta todas as potências, todas as capacidades, do ato de ser. Só que esse princípio aí vem de Deus quanto à natureza. Só que no caso da sétima morada tem uma outra presença que é quanto à graça. É outra presença. É um outro tipo de presença. É uma consonância permanente. Porque é aquela história que eu falei, de você fazer aquela ressonância, mas não somente com Deus enquanto o ser natural que te deu o ato de ser, quanto o sentido natural do ato de ser, mas do sobrenatural, que é você entender os mistérios da Trindade. Então é o seguinte, uma coisa é a ressonância entre o ato de ser do homem e o ser subsistente que é Deus. Tá bom. Uma outra coisa é você descobrir dentro do ser subsistente o mistério trinitário, que depende da graça divina. E é isso que eu dou a sétima morada, assim, e na santidade, propriamente dito, que é a graça divina te dando proporção sobrenatural para entender a realidade, não somente à luz dessa reverberação do ato de ser, mas à luz da vida intratrinitária. Da consonância mesmo. E é por isso que gera a chamada divinização. Que é que você começar a ter participação da alegria que Deus tem dentro da vida trinitária. Tá claro? E aí é por isso que é muito diferente. Você não consegue parar de pensar em Deus. E tem um abismo enorme. O que o senhor falou agora inicialmente, dessa inteligência e vontade, até uma sétima morada. Sim, porque aí no fundo das contas o que está em jogo ali já é o ser de Deus entendido desde o ponto de vista da vida trinitária, que é mais complexo, entendeu? Pergunta aí. O Marx, que dava aula antigamente aqui, Sim. numa das aulas dele, ele falou uma coisa, não sei se ele falou certo, mas ele disse que a experiência da sétima morada seria uma experiência semelhante você conseguir ver o momento da sua criação, o momento que Deus criou sua alma. Sim, porque no fim das contas ele está falando a partir do ato de ser. É porque você está vendo o ser subsistente no fim das contas, né? Só que eu entendo que é um pouquinho mais. Por quê? Porque não é só você perceber a presença a presença divina no ato de ser. Inclui que você perceba a presença divina no ato de ser no mistério trinitário, entendeu? No mistério revelado, Aquilo que os anjos desejam. que é mais profundo do que somente a percepção, porque o momento da sua criação é Deus te dando o ato de ser. Isso tá bom. Deus te dando o ato de ser. Joinha. Mas eu estou falando assim, Participa do ato de ser dele. isso, você está participando do ser. Ótimo, está maravilhoso. Agora o problema é outro. Estou participando do ser, mas o ser tem um segredo. Sim, é o ser dele. Que é a vida trinitária, que é a revelação divina, que é o que o anjo não consegue perceber. O anjo consegue perceber o ser dele
enquanto criado, inteligência, vontade. Essa reverberação que eu falei com vocês, um anjo consegue tranquilamente, pela natureza dele. Então o demônio conseguiria. Mas a coisa é que o trinitário, que é o ver o interior da vida divina, segundo o mistério da revelação, isso os anjos não tinham. O mistério da Trindade, Por isso que aí... os santos anjos naturalmente têm. Os demônios não tinham quando foram criados. E agora também não tem, nem vai ter nunca mais. Mas isso é outra. Esse é outro. Então, olha, a coisa interessante que eu queria chamar a atenção aqui é essa distinção. E agora eu queria falar sobre o negócio da essência, da presença e do poder. Tá? Eu vou ler aqui a síntese de São Tomás. Olha. Assim, pois, Deus está em tudo por seu poder, porque tudo está submetido ao seu domínio. O exemplo que ele dá é o do rei. O rei manda em todo o seu território, mas ele não está fisicamente em todos os lugares. Quando ele fala, deve-se andar, só pode se atravessar na faixa de pedestres. Quando todo mundo está obedecendo, ele está presente ali. Não está presente fisicamente, está presente pelo poder de mandar. Então, o rei está presente em todo o reinado, não fisicamente, mas pelo poder. Então, Deus está em tudo por seu poder, porque tudo que existe no mundo é produto da vontade dele, como uma lei eterna. Todo o universo é uma lei eterna, é um produto de uma coisa produzida por Deus, pelo seu poder. Então, Deus está em tudo por seu poder, porque tudo já submeteu ao seu domínio. Ele está em tudo por sua presença, porque tudo está descoberto e à mostra dos seus olhos. A imagem que ele fala é da pessoa dentro da casa, que sabe tudo que está acontecendo na casa ao mesmo tempo. Ela não está presente fisicamente em todos os cômodos da casa, mas intelectualmente está, porque tudo que está na casa, ela sabe exatamente onde está, porque colocou em cada lugar. O barulho vem de lá, ela sabe, ela não está presente em todos os cômodos fisicamente, mas intelectualmente, pela visão, está. Nada daquela casa está fora da sua percepção. Aquela coisa que você disse, vai pegar aquele meu óculos que ficou em cima da mesa tal, que está lá do lado direito. Isso, você não está fisicamente em todos os lugares, mas tudo está debaixo da sua visão, da sua supervisão. E isso é uma maneira de estar presente, que é estar presente pela supervisão, pela inteligência. Então Deus está presente pelo poder, porque Ele mandou fazer, pela vontade. Deus está presente pela visão, porque Ele sabe de tudo que está acontecendo, tudo está sobre o seu domínio, a sua inteligência. E diz São Tomás, Ele está em tudo por essência, porque está presente em todas as coisas, como causa do ser de todas elas. Está presente por essência, porque Deus ser em todas elas. Então, aqui está a síntese. Deus está presente em tudo como? Tudo, porque tudo que existe está intelectualmente debaixo da sua visão. Tudo, porque tudo o que existe está debaixo do seu poder, porque Ele manda e as coisas acontecem. Tudo, porque tudo que existe está debaixo do ato de ser, que é o que Ele sustenta. Então aí você tem, Ele sustenta as coisas estão debaixo da sua visão e tudo debaixo do seu poder. E é assim que Ele está presente em todas as coisas. Agora, isso também vale para a alma humana, e aí é que fica mais simpático, né? A alma humana, o negócio fica mais simpático. Porque eu falei aquele da reverberação, tem também o do poder, porque tudo que nós realizamos, agimos e somos, entende? Tudo que você faz, age, entende, né? Faz e depende de Deus. Ele que está sustentando cada uma dessas coisas. E mais profundamente acontece na alma separada. A alma separada é aquela em que Deus está interagindo diretamente com ela no céu. Por quê? Como é que você pode... Já parou para pensar nisso? Como é que você pode conhecer alguma coisa no céu se você não tem corpo e você precisa de olho para conseguir fazer abstração? Pois é. Como é que você faz um negócio desse? Como é que a sua alma no céu é capaz de conhecer alguma coisa se, para você entender, você precisa de ver e ouvir, tocar. Você precisa das imagens para entender. Você no céu não tem corpo, na hora que acabou de morrer. Se você não tem corpo, como é que você vai conseguir fazer as abstrações? Você não tem como fazer abstração no céu, porque não tem como fazer.
Pois se não tem como fazer abstração, como é que você conhece as coisas? Por revelação divina. Pois a revelação divina, no fim das contas, é Deus conversando contigo. Imagina que coisa. É o modo de conhecer dos anjos. O modo de conhecer dos anjos. Kardec diz que isso aqui é em língua menor. Por quê? Em língua menor por uma razão muito simples. Porque olha só, a língua maior é aquela que a Santa Edelgarda Fombinga recebeu de Nosso Senhor. A língua maior é aquela cujas palavras exprimem a essência das coisas. E se você apenas diz as palavras essenciais, a pessoa intui todo o resto. Porém, quando você fala de língua menor, você fala da palavra que está vinculada à dimensão material. Então não é só essência, é a palavra que traz uma dimensão acidental. Vou dizer mais ou menos o seguinte. Não, palavra que traz uma dimensão material. Estou aqui falando com vocês várias palavras, não é isso? Eu falei com vocês aqui coisas que nós poderíamos chamar de língua maior e de língua menor. O que é língua maior? Eu falei agora há pouco do ato de ser, que isso é sustentado por Deus. Essas palavras, eu acho que está claro com vocês, não está? Sim. Depois de eu ficar 6 meses falando de ato de ser quase toda a aula. Aí quando eu falo ato de ser para vocês, é natural. É natural, você intui naturalmente. Mas senta qualquer pessoa por essa porta, ouve a gente falando exato de ser, não vai entender uma patavina. Por quê? Porque isso, para quem não está fazendo isso sempre, é uma língua maior, é uma palavra que exprime um conceito real, que exprime um conceito profundamente aberto, grande, e que você só consegue intuir porque você tem a imagem que liga a imagem material ao acontecimento que eu estou falando com a palavra. Está vendo isso? Isso seria uma língua maior, que é a palavra que você fala e que resume tudo, mas que só consegue intuir quem consegue ter acesso à essência daquela palavra. A língua menor é aquela que eu estou fazendo agora, que eu estou dando uma série de exemplos, uma série de imagens, uma série de acontecimentos para você fazer a abstração. Deu para entender o que acontece? Eu uso imagem, exemplo, o celular movimentando, bolinha. Para que isso? Para você fazer a abstração. Isso é a língua menor. Que é que eu te dou a forma inteligível com uma imagem junto para você fazer a abstração. É o Kardec que usa essa expressão. Porque quando língua maior, língua menor seria, uma coisa é o modo como o anjo entende e o modo como o homem entende. O anjo, você dá uma essência para ele entende tudo. Porque ele consegue ver dentro dele o que é a coisa. Como ele é de substância intelectual, como o anjo é de substância intelectual, você dá uma ideia para ele, dentro de todas as ideias que ele tem, que é a substância dele, ele vê tudo. Você dá a ideia, ele reconstrói tudo para você. Por uma razão muito simples. Eu dou a essência, e a partir das ideias que o anjo tem de forma, figura, temperatura, ele compõe a forma, o desenho, a imagem da coisa. Entende como é que ele faz? Ele como é um ser, uma substância intelectual, as ideias, o intelecto está no anjo em ato o tempo todo. O professor Sidney usa uma palavra que acho que é bom explicar isso. Ele fala que o anjo esgota tudo de um objeto. Sim, ele esgota tudo de um objeto, mas por quê? Porque ele tem o domínio pleno da essência, de tudo que é essencial. Toda a ideia. Porque a ideia para o anjo está sempre presente em ato para ele o tempo todo. Em ato, o tempo todo está em ato. Então, quando eu dou uma ideia para ele, ele vê tudo a partir da ideia. Com a gente é o contrário. Eu tenho que dar a imagem para você abstrair. Só um instantinho, só para terminar e já te deixo. Então, quando ele fala de língua maior e língua menor, no fim das contas é Deus dizendo para você no modo como você consegue entender. É isso. Agora, isso tem uma coisa importantíssima de saber. Porque eu tenho uma pergunta para você. Se Deus, logo depois que você morre, Deus começa a conversar contigo, porque se ele te dá uma ideia, tá vendo? Se ele imprimiu uma ideia, se ele imprimiu na língua apropriada que é a sua, então ele está conversando com você. Se ele está conversando contigo, depois que você morre, por que ele não está conversando contigo agora? Ou será que ele já não está conversando com você que não está ouvindo? Pela matéria, não? Talvez não. Talvez exatamente isso. O grande chamado de Deus
é que a partir do ato de ser, ele está chamando. Só que você não consegue ouvir. É uma outra maneira de entender. A matéria atrapalha. Não é a matéria que atrapalha, é a falta de concentração no ato de fé que atrapalha. Atrapalha que você ouça o que ele está falando. Porque ele está falando atraindo, entendeu? Esse aqui é o truque. Tá bom, diga aí. Na teoria da comunicação, na semiótica, na linguística chama-se de semiologia, se eu estou falando agora da palavra, me ocorreu uma questão, né? Por exemplo, a gente trabalha com significado e significante e significados. Então, as palavras são significantes aos quais se atribui significado. Então, pelo que eu entendi dentro da minha forma de pensar, para os anjos, eles compreendem o significado puro das coisas, sem precisar da ponte do significante. Sim, sim. Ele reconstrói o significante pelo significado. Isso. Por isso que eles são de natureza intelectual. É diferente. Então, essa palavra de Deus seria a compreensão do significado, não sem necessariamente ter que passar pelo significante. Sim, mas com um dado importante de chamar a atenção aí, de que esse negócio da língua menor, como o Gardai falou, é porque tem que ser ao modo humano, né? Ao modo do ser humano, não pode ser ao modo angélico, que a gente não vai entender, mas é o modo como Deus comunica aos anjos. Isso é muito interessante, porque ao falar dessa comunicação divina conosco, você começa a entender umas ideias que o Papa Bento teve também, quando ele provou a imortalidade da alma pelo diálogo aberto entre Deus e os homens. Bento XVI, a prova da imortalidade da alma não é dada pela indivisibilidade do intelecto, é dado pelo diálogo aberto entre Deus e os homens. Ele entende que Deus, na hora que criou o homem por sua palavra, Deus falou. Criar é falar. Só que quando Deus fala com o ser que sabe ouvir, que é o ser humano, ele abriu o diálogo. E ele não fecha. Entendeu a ideia? Criar, dar o ser, é falar em Deus. Deus falou e as coisas se fizeram. Então, dar o ser é falar. Só que quando você dá o ser para um ser falante, que é o ser humano, você abriu um diálogo. Você falou com o falante. Isso é criar o homem. Criar um ser intelectual é falar com o falante. E se depois da morte ele vai falar com o falante, não tem nenhuma razão para não acreditar que ele não está falando agora com o falante. E vai continuar falando com o falante, entendeu? A sustentação do ato de ser é a sustentação do diálogo. Isso é Bento XVI. É uma metafísica muito interessante. Uma obra dele ou Escatologia, Morte e Vida Eterna. Escatologia, Morte e Vida Eterna, que é a grande tese dele de escatologia. Imortalidade da alma como Deus falando. Deus que fala com o falante. É muito bonito, assim, é espetacular. Bento XVI foi certeiro. Não, é a obra dele de escatologia. É um pouco longa, deve ter umas 300 e poucas páginas, mas é muito bom, muito bom. E é difícil entender, porque se você não tem essa abordagem metafísica, parece que ele está fazendo poesia. Mas não, ele está fazendo uma metafísica altíssima, entendeu? Nesse negócio. É uma metafísica pesadíssima, que é provar a imortalidade da alma pelo diálogo aberto entre Deus e os homens, né? Mas isso aí a gente pode falar no outro dia, quando for estudar a metafísica ratzingeriana, Bento XVI. Assim. Duas perguntinhas, uma capuda que eu sei que o senhor sabe responder. 8h15, mas pode perguntar, vai lá. Santa Ideogária, o senhor disse que Deus falou para ela em língua maior. Ela revelou para ela alguma coisa de língua maior. Essa frase é minha, essa frase não é tirando de ninguém, não. É porque a Santa Edelgarda von Bingen, eu não devia falar isso assim em público, eu estou falando assim mesmo, tá bom. Acontece o seguinte, a Santa Edelgarda, ela é um mistério, assim, ela recebeu umas revelações de Nosso Senhor. E um dos livros dela é um livro chamado Língua Ignota. Língua Ignota. É um livro de Santa Edelgarda von Bingen. E nesse livro, ela está apresentando uma língua diferente. Tem nomes diferentes na língua, que foi um livro perdido. Tem vários nomes que não existem, nós não encontramos. O livro está incompleto, Santa Edelgarda. E tinha uma característica que ela falou: Jesus me revelou a língua de Adão. Ele contou para mim qual era a língua que Adão falava quando ele estava por aqui. E aí ela falava:
A língua de Adão tem uma característica. A característica da língua de Adão é que a palavra, ele só tem substantivos, e a palavra, ela exprime a essência do objeto que foi visto. Então, a palavra é a essência. A palavra, ela resume a essência. Nós, para resumir a essência, fazemos uma definição. Usamos duas palavras, que é gênero e diferença específica. Mas ele dizia que a língua original é aquela cuja palavra é a expressão própria do significado da essência das coisas. Então, isso foi o que Santo Delgado falou, disse que recebeu Nosso Senhor. Ela disse que ela falou, recebeu. Só que é muito curioso, porque ela recebeu isso de Nosso Senhor no século que começou a aparecer as heresias, ou a maluquice nominalista. Que é exatamente a ideia filosófica de que a palavra e a essência estão separadas umas das outras. Entende? Então, Santa Delgada, ela recebeu de Nosso Senhor uns segredos espirituais, uns segredos filosóficos e teológicos, que é quase um resumo da teologia do século XII, do século XI. Por quê? Eu não sei. Eu sei que foi assim, entendeu? Então, quando eu falei que Santa Delgada recebeu língua maior, porque ela recebeu essa informação de Nosso Senhor dessa língua que ela falou, que foi a língua de Adão. A língua com que Adão deu o nome verdadeiro de todas as coisas, entendeu? O texto bíblico deu o nome verdadeiro de todas as coisas, porque a língua dele é aquela cujos substantivos exprimem a essência das coisas. O Bíblia fala assim, foi Deus que deu a linguagem dos seres humanos, e não foi uma criação humana. A Santa Delgada fala isso exatamente assim. Ela falou exatamente isso. Só que tem um cuidado com esse negócio, tá? Porque tem um tradicionalismo político que usa essa teoria aí para justificar as coisas mais loucas. Sabe qual é? Agora eu vou contar. Agora eu vou contar também. 8h20, vamos parar. Mas vamos parar. Mas olha só, é o seguinte. Sabe quem defendia a mesma coisa? De que Deus deu a língua para os seres humanos. E quando ensinou o homem a falar, não ensinou o homem a falar bobagem. Ensinou as coisas mais essenciais. Sabe quem fala isso? Lamennais. Felicité de Lamennais. Ele, de Bonald, tudo bom som. Ele, de Bonald e o de Maistre. Falava a mesma coisa. Só que qual era a ideia do Lamennais? Se Deus, quando ensinou o homem a falar, ensinou falando coisa importante, a coisa mais importante que ele falou, sabe o que foi? As verdades mais importantes sobre Deus. Então, o que o Lamennais falava? Se Deus ensinou o homem a falar, e ensinou falando as coisas mais importantes sobre Deus, quando os povos se dividiram, eles foram bagunçando a língua original, mas eles conservaram uma revelação básica sobre Deus. Sabe o que Lamennais inventou? Então todas as religiões têm um pedaço da revelação divina. E o cristianismo é a religião que tem a função de ser a tradição, o resumo da tradição da humanidade. Tá vendo como um negócio muito bom termina muito mal também? E como que o Lamennais terminou? Acreditando que o objeto formal da fé católica, sabe qual era? Ser a síntese de todas as religiões. E bagunçou, criando o modernismo. Entende? O negócio começa muito bom. E quando você menos espera, tradicionalismo político. Porque a ideia dele era essa, que se Deus ensinou tudo mais essencial, mais importante, mais cuticute para Adão, então existe uma maneira de viver politicamente, uma maneira de viver que é una, eterna, perfeita e que eu consigo encontrar tateando em todas as religiões. Aí o Lamennais criou essa maluquice aí de progressismo político com esse negócio aí, com o mesmo princípio. Que coisa curiosa, tá vendo? Cuidado aí. Então, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.